Olá corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre um dos princípios mais importantes no treinamento de corrida, que é o princípio da sobrecarga progressiva. Mas antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações, deixar o vosso joinha e partilhar com os vossos amigos. Vamos lá então ao vídeo. Então, o que é o princípio da sobrecarga progressiva? O princípio é muito simples. Se nós queremos evoluir, nós temos que ir aumentando progressivamente a nossa carga de treinos. Porque o corpo começa a habituar-se a um determinado nível e se nós não o desafiarmos, o corpo não vai evoluir. E então este é o princípio máximo de treinamento, porque nós temos sempre o objetivo de evoluir, não queremos estagnar num determinado ponto. E portanto nós temos que estar continuamente a aumentar a nossa carga de treinos. Só que esse aumento tem que ser de uma forma muito progressiva, porque senão o que vai acontecer é que o corpo não tem capacidade para se adaptar às novas condições e acabamos por lesionar-nos, que é o que nós não queremos. E então, se nós queremos aumentar a nossa carga de treinos, existem 3 parâmetros que nós podemos aumentar: a distância, a intensidade e a frequência dos treinos. Devo também alertar que carga de treinos não é necessariamente só o número de quilómetros que nós fazemos durante a semana. E isso é um erro que nós muitas vezes cometemos, de pensar que carga de treinos é o número de quilómetros que nós fazemos. Não é só isso. O número de quilómetros é só um dos parâmetros, porque nós podemos aumentar o número de quilómetros e não estar a aumentar a carga de treinos. Porquê? Porque podemos estar a fazer um ritmo muito mais baixo. E portanto, quando nós falamos de carga de treinos, quando falamos de aumentar ou diminuir a carga de treinos, nós estamos sempre a falar de aumentar a distância, de aumentar a intensidade e de aumentar a frequência dos treinos. Portanto, eu agora vou falar um pouco de cada um. Então, como é que nós conseguimos aumentar a distância de treinos? Aumentar a distância de treinos é nós corrermos cada vez mais quilómetros. Por exemplo, nós fazemos 5 km, normalmente nós podemos aumentar a distância começando a correr não 5 km, mas 6 ou 7 ou 8 ou 10. No entanto, este aumento deve ser de uma forma muito progressiva e, portanto, existe um certo consenso entre treinadores e corredores que nós não devemos aumentar a distância de uma semana para a outra em mais do que 10%. Isto significa que se nós normalmente corremos durante uma semana 30 km, então na semana seguinte, se nós quisermos aumentar, não devemos aumentar para mais do que 33 km, que é os 30 km mais 10%. E depois, nas semanas seguintes, podemos voltar a aumentar, mas não aumentar em todas as semanas. Até há também algum consenso que nós, se estamos, por exemplo, a preparar-nos para uma maratona ou para uma prova, uma meia maratona, uma prova mais longa, quando nós estamos a aumentar o número de quilómetros, porque necessitamos treinar quilómetros, porque as provas são longas, então nós necessitamos de podemos aumentar durante 3 semanas seguidas as distâncias do volume de treinos que nós fazemos, mas, por exemplo, na 4ª semana, então nós voltamos a fazer uma semana mais curta, uma semana com menos quilómetros, para que o corpo consiga adaptar-se. Portanto, esta necessidade que o corpo tem para continuar a evoluir, de ser cada vez mais sobrecarregado, também necessita de ser de uma forma muito, muito suave para não criar lesões. E por isso é que nós, ao fim de 3 semanas de aumento da carga de treinos, pela distância, por exemplo, nós, depois na 4ª, nós fazemos uma semana mais leve para que o corpo se consiga habituar a isso. O outro componente para nós aumentarmos a carga de treinos é aumentar a intensidade dos treinos. E aumentar a intensidade dos treinos pode ser por nós fazermos os treinos mais rápidos ou fazermos os treinos com mais inclinação. E portanto tudo isto é nós aumentarmos a intensidade. É nós começarmos a fazer
os treinos de tiros um pouco mais rápidos ou com um pouco menos de descanso, ou então fazermos os treinos longos um pouco mais rápidos do que anteriormente. E portanto tudo isto tem que ser feito de uma forma muito suave, muito progressiva, e portanto é uma necessidade de aumentar a sobrecarga de treinos, no entanto, de uma forma muito progressiva para que o corpo se consiga habituar a esse aumento. A outra forma que nós temos de aumentar também a carga de treinos é nós aumentarmos a frequência com que nós vamos treinar. Nós podemos treinar de início, por exemplo, se formos corredores iniciantes, nós vamos treinar 3 vezes por semana, que é para termos dias de descanso entre os dias de treino. E portanto, com o tempo nós começamos a ganhar alguma condição física e começamos a querer aumentar o número de dias de treino, passar para 4, para 5, para 6, o que for, né? E o que é importante? É nós também fazermos, mais uma vez, de uma forma progressiva. Uma das formas que nós temos é, por exemplo, quando passamos 3 para 4 vezes por semana, é, por exemplo, diminuirmos o volume, o número de quilómetros médio que nós fazíamos. Ou seja, nós de início até podemos, por exemplo, fazíamos 30 km por semana, por exemplo, aí treinávamos 3 vezes por semana. Então quando passamos para 4, então podemos reduzir o volume de treinos, a distância dos treinos, de forma a que quando nós passarmos para 4 treinos, como os treinos são mais curtos, se calhar chegamos ao final da semana e continuamos a fazer os 30 km. Isto é uma forma de nós, gradualmente, apesar de corrermos o mesmo número de quilómetros, o que vai acontecer é que vamos ter menos descanso, vamos ter dias em que vamos dias seguidos treinar e, portanto, isso também cria alguma fadiga. Portanto, se nós queremos habituar o corpo, então podemos diminuir um pouco o volume de treinos médio e, portanto, mantemos a quilometragem e aumentamos o número de quilómetros. Isto é uma forma de fazermos a transição de 3 para 4, ou de 4 para 5, ou de 5 para 6 treinos por semana e conseguirmos que o corpo vá se habituando aos poucos. Depois, quando nós já estamos a consolidar os 4 treinos por semana, então podemos começar então a aumentar a distância em termos de quilómetros, mas sempre com os tais 10% de máximo entre uma semana e outra, ou então começar a aumentar a intensidade dos treinos, a corrermos um pouco mais rápido. Este princípio é extremamente importante porque é um dos princípios que nos vai ajudar a evitar lesões na corrida, porque se nós quisermos correr logo muito rapidamente e aumentar muito rapidamente o nosso volume de treinos e aumentar tudo, a velocidade, a intensidade, começar a fazer 6 treinos por semana, quase um dia para o outro, nós vamos lesionar-nos e, portanto, este é um princípio que nos vai ajudar a evitar lesões. E há várias formas de nós monitorizarmos se, com o aumento de alguma destas componentes, ou de várias, se nós estamos a entrar em processo de overtraining ou de alguma possibilidade de haver lesões. É quando nós começamos a ter muitas dores musculares, começamos a ter um cansaço muito excessivo, estamos sempre cansados, depois começamos a ficar sempre mais irritados, qualquer coisa é suficiente para nós ficarmos muito estressados, começamos a dormir pior, a descansar pior porque o descanso durante a noite não é suficiente para fazer face ao cansaço que nós temos e, portanto, continuamos a acordar cansados. A própria pulsação, quando nós acordamos, aquela pulsação em repouso, também começa a aumentar, também dando sinais que o corpo está em esforço. E, portanto, é importante nós irmos monitorizando como nós nos estamos a sentir quando nós estamos a aumentar a carga de treinos, porque é esta a forma que nós temos de evitar a lesão, porque se nós conseguirmos identificar algum sinal de alerta, algum indicador que nos indicie que nós estamos a começar a ter problemas, então começamos então a abrandar. Agora, se nós não monitorizarmos nada, não olharmos para nada, acabamos por nem dar por ela. E quando reparamos, já não há volta a dar. E já estamos lesionados, já estamos em overtraining
e portanto é muito importante fazer este acompanhamento. Bem, o vídeo de hoje era este, é um vídeo muito importante porque é nós falámos hoje de um dos princípios mais importantes dos corredores amadores, que vai evitar as lesões. Portanto, nós queremos evoluir e nós, ao querermos evoluir, nós progressivamente nós vamos aumentar a nossa carga de treinos. E, portanto, nós temos que fazer de uma forma progressiva. Portanto, há aqui uma balança que é difícil de equilibrar, porque nós temos necessidade de aumentar a carga de treinos. No entanto, se aumentarmos muito rápido, nós vamos conseguir só fazer uma coisa, é lesionar-nos. E, portanto, nós temos que monitorizar, como falei há pouco, temos alguns indicadores que nos permitem monitorizar como é que estamos a evoluir e, portanto, é esta a mensagem que eu vos queria hoje passar, que é muito importante mesmo. Agora não se esqueçam de subscrever o canal, aqui em baixo tem aqui o botãozinho para subscrever, ativar as notificações no sininho, deixar o vosso joinha e partilhar com os vossos amigos. E também partilhar as vossas experiências nos comentários, quando tentaram aumentar a carga de treinos, o que é que fizeram, como é que evoluíram, se tiveram problemas, alguma lesão por causa disso. Deixem o vosso comentário porque isso é importante para todos também aprendermos com a vossa experiência. Vá, até à próxima e bons treinos.